Evangelho de Lucas 24, verso de número 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Hoje somos convocados e desafiados através do seguinte título: apaixonados pela palavra de Deus. Se não é um processo mágico na vida do cristão, o amor não acontece num passe de mágica, ele é um processo. O amor, o zelo, a reverência, o temor diante da palavra também são construídos num processo, numa caminhada, num dia a dia com Deus. E nós temos aqui uma oportunidade nesses dias de incrementar a nossa fé, de fazer com que a nossa fé ganhe uma robustez, uma sustância que só o Evangelho pode dar. Mas quem sabe alguém entrou aqui nesta noite, e todos nós em alguma proporção, de repente aqui adentramos com os nossos corações um tanto quanto estagnados, frios. Nós fazemos parte de uma geração onde muitas pessoas conhecem o fogo que queima a palha. Pessoas acostumadas com um fast food espiritual, que não preenche, que não traz essa plenitude, esse significado para a vida. E quanto mais se enchem desse besteirol que por aí é divulgado, menos fome tem da palavra. Se você fizer um lanche meia hora antes do almoço, você pode ter uma linda refeição à mesa, mas você não vai desfrutar desse alimento como deveria, porque você fez um lanche antes, você comeu um cachorro quente antes. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos em alguma proporção de um avivamento que nos leve à palavra. Aliás, não há real avivamento sem Bíblia, sem palavra, sem doutrina. O avivamento, ele pode vir trazendo consigo experiências, mas experiências individuais jamais poderão ser doutrinadas. Princípios bíblicos se tornam doutrinas que nos norteiam no avivamento. Então, essa é uma noite para dizermos: Espírito Santo, vem nos encher, vem nos tomar com esse fogo pela palavra. Faz de novo o meu coração arder pela tua palavra. Espírito Santo, me devolve a alegria, a intensidade, a plenitude, o clima, a atmosfera do primeiro amor. Quando eu olhava para a tua palavra sem preconceitos, sem orgulho. Quantas vezes, pelo tempo de caminhada que temos na vida cristã, nós acabamos por nos aproximarmos da palavra sempre com um espírito muito crítico. A palavra de Deus não é um livro de receitas fáceis e muito práticas. Não se trata de um livro utilitarista, pura e simplesmente. A palavra de Deus não é um carimbo para as nossas vontades. Não vamos encontrar nela fundamentação e respaldo para os nossos pretextos e caprichos. A palavra de Deus é espada que precisa nos confrontar, mas ela também é uma palavra de alento que renova, que consola, que anima, que levanta e fortalece. Quando eu olho para esse texto, a história desses dois discípulos no caminho de Emaús, é uma história, na verdade, que poderia ter sido dramática, com um fim trágico, de perda de ministério, de perda de motivação. Mas louvado seja o nosso Deus, porque Ele é tão Deus, que o amor que temos por Ele é Ele que dá.
O amor que temos pela sua palavra, Ele que planta em nós. E quando Ele vê que a nossa vida espiritual está entrando no ocaso da nossa história, o sol da justiça entra no nosso caminho. Ele diz: filho, eu estou sentindo que você está precisando de um avivamento. Quem está aqui, por certo, está precisando de um avivamento e reconhece isso. Jesus, então, amados, Ele usou de algumas estratégias para atear esse fogo no coração desses homens. E a primeira estratégia foi a estratégia da presença. Não há paixão sem presença. É a presença de Cristo por meio do seu Espírito que nos faz desenvolver um relacionamento apaixonado com a palavra. Esse Jesus, entendendo a situação desses discípulos, Ele ainda não havia se apresentado como Cristo ressurreto. Então Ele passa a caminhar com eles, uma distância de praticamente 11 quilômetros, de 10 a 11 quilômetros. E Jesus, então, nesta caminhada, lhes expõe a palavra, e os seus corações começam a queimar, e eles não entendem num primeiro momento o porquê. Como é maravilhoso saber que a presença de Jesus, ela devolve o amor, ela devolve a paixão, ela devolve esse êxtase espiritual, ela nos faz transcender. Mas além de sua presença, Jesus, Ele reavivou no coração daqueles discípulos as promessas da palavra. Ele fez com que o foco daqueles homens deixasse de estar nas circunstâncias, porque se depois você for ler o texto, inclusive está no devocional de hoje esse texto, esses homens haviam se tornado especialistas em circunstâncias, tanto que disseram para Jesus: és tu o único? És tu o único que não sabe dos acontecimentos? Eles sabiam enumerar todas as situações, as realidades presentes, mas haviam se esquecido das promessas da palavra. A nossa paixão pela palavra é reavivada quando nos lembramos das promessas de Deus que estão inseridas na sua própria palavra. Quando nós entendemos o que a palavra diz acerca de Deus, o que a palavra diz a nosso respeito, que nessa noite o Espírito Santo possa trazer um reavivamento das promessas da palavra. Não são as circunstâncias que irão balizar a palavra, meu irmão. Deus não muda o seu recado. É a palavra que tem que dar um tom para as circunstâncias. Nós precisamos aprender a profetizar a palavra sobre as circunstâncias, e elas mudarão em nome de Jesus. E para terminarmos esse rápido compartilhar, Jesus, Ele reativou a paixão pela palavra, preparando uma mesa. Diga comigo: preparando uma mesa. Irmãos, o amor pela palavra não nasce nos cultos. Talvez ele até possa começar por uma mensagem que você ouviu, mas esse amor vai se desenvolver na sua casa. Não é no púlpito, é na mesa. Não é no púlpito, é na tua cama. Não é no púlpito, é na tua sala. Irmãos, eu me lembro, quando eu era pequeno, a minha avó, cresci com os meus avós. Ela me deitava, tinha um horário mais ou menos certo para isso, e ela então começava a ler as histórias bíblicas, e ela fazia um carinho nas minhas costas. Enquanto ela fazia aquele arrepio gostoso nas minhas costas, eu tinha, 3, 4, 5 anos. Ali ela ia ministrando a palavra. Histórias que eu me lembro até hoje. Ali eu aprendi a palavra. A igreja foi um complemento. O problema é quando a gente quer que os nossos filhos aprendam a palavra aqui, e eles não têm acesso a isso em casa. Jesus, Ele se assenta à mesa, e nesse lugar coisas extraordinárias acontecem. Há um reavivamento dos chamados, das vocações, há um realinhamento. É por isso que precisamos dessa comunhão aqui, ó. Por isso que precisamos estar juntos, porque juntos, com certeza nós vamos garantir que o nosso fogo, que esse fogo do Espírito em nós, não vai se extinguir. Eu quero convidar você, meu irmão, nesse momento, a ficar em pé mais uma vez. Coloque a mão sobre o seu coração e vai clamando: Espírito Santo, devolve-me a paixão pela tua palavra. Eu não quero ler uma vez por semana, 2,
4, 5, todos os dias, todas as vezes, quantas forem possíveis. Meu Deus, eu quero crescer em intimidade com a Tua palavra, Pai. Me ensina, Senhor, como Pai, a despertar nos meus filhos o amor pela Tua palavra. E que esse amor aconteça de segunda a segunda. Quem sabe nas horas mais impróprias, nos momentos mais improváveis, que a Tua palavra seja inculcada nos nossos filhos e em nós também, em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Teu interesse primordial é que nos acheguemos à Tua palavra, é que possamos obedecer o Teu recado. Então dá-nos um coração obediente, Espírito Santo. Liberta-nos de nós mesmos, que todos os nossos argumentos, que todas as nossas verdades caiam por terra diante da verdade da Tua palavra. Pai, que não sejam as circunstâncias a dar o tom, mas que seja a Tua palavra a ser profetizada sobre elas, para que elas se alterem para o louvor, honra e glória do Teu santo nome. Que assim seja, Deus, e que sejamos cada dia mais apaixonados por Ti, pela Tua palavra. É a nossa oração, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.